Oi, o meu nome é Priscila Lima e eu sou profissional da papelaria personalizada e eu quero te dar as boas-vindas a essa semana da papelaria personalizada. Eu aqui na minha casa, você aí na sua, nós vamos passar esses 3 dias juntos e é aqui que eu vou te mostrar como você pode transformar a sua vida com a papelaria personalizada. Eu tô muito feliz de estar mais uma vez realizando esse evento aqui com você. Talvez você já tenha participado alguma outra vez, mas pode ser que essa seja a sua primeira vez por aqui. Então, deixa eu só te explicar como é que vai ser essa nossa semana. Nesse evento online, aqui e totalmente gratuito, durante essas 3 aulas que a gente vai fazer, um mergulho profundo sobre como alcançar o sucesso com a papelaria personalizada. Eu vou te mostrar como que você é 100% capaz de ter um negócio de sucesso de forma definitiva, sem ficar perdendo tempo e nem perdendo dinheiro. Eu sei que essa ideia de mergulho profundo pode dar até uma preguiça, né? Porque são tantas coisas pra gente conhecer e pra gente aprender, são tantas coisas novas, mas você não vai precisar fazer isso sozinha. Você vai ver que contar com o apoio nessas horas faz toda a diferença. E nessa semana da papelaria, nessas 3 aulas que vão acontecer, você vai ver que é totalmente possível empreender na área da papelaria com sucesso e sem que isso demore 3 ou 4 anos para acontecer, sem gastar material à toa, sem precisar ficar pedindo ajuda nos grupos de Facebook e aguardar a boa vontade de alguém para te ajudar, sem ter que ficar pesquisando vários vídeos no YouTube cada vez que você quiser aprender uma coisa nova. Onde lá no YouTube cada profissional ensina de uma forma e com um programa diferente. Não, sem nada disso. Você vai descobrir exatamente o que você precisa fazer para sair da posição que você está hoje e chegar na posição onde as encomendas não param de chegar. E aí é onde o trabalho flui de maneira fácil. E isso tudo, mesmo que você nunca tenha trabalhado na área, mesmo que você vai começar agora do absoluto zero, ou até para você que já tem algum material, que já iniciou, mas não consegue sair do lugar, não consegue vender o suficiente para viver da papelaria. Independente se você tem tempo livre ou se você só tem aquela 1 hora ou meia hora no final do seu dia, depois que as crianças dormem. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. E pode ser que você ache que isso não é possível para você, principalmente porque a gente está vivendo um momento de crise agora. Eu já ouvi muito isso das minhas alunas, que elas estavam há anos procurando uma nova profissão, procurando uma nova maneira de trabalhar, de gerar renda, trabalhando em casa e ao mesmo tempo, principalmente poder acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dos filhos. Ou até mulheres que queriam ser mães, mas ficavam sempre adiando esse sonho por não saber como elas fariam após o período da licença maternidade. E até de mulheres que já tinham uma vida profissional estável e muito bem estruturada, mas elas estavam cansadas da correria do dia a dia, de ficar passando horas e horas dentro de conduções, no trânsito e sempre chegava em casa cansada no final do dia, sem disposição para a família, sem disposição e sem tempo para o lazer e nem para as crianças. São mulheres de várias idades, de vários lugares do país e até do mundo. Algumas não tinham nenhum conhecimento sobre programas, sobre moldes ou sobre artes. Outras não tinham nenhum dinheiro para investir em máquinas e nem ferramentas. Mas todas elas, assim como você, não sabiam por onde começar a empreender na área da papelaria. Elas também achavam que para começar a trabalhar nessa área, elas precisariam de muito dinheiro, ou de muito investimento, ou até de muito conhecimento em programas de criação, programas de arte. Você também pensa assim? A Zulívia, ela não tinha nenhum conhecimento. E olha só o que foi que aconteceu com ela. Olá, eu sou Zulívia, eu sou aqui de Sergipe e quero falar um pouco sobre a minha experiência com o artesanato. Eu faço artesanato há mais de 20 anos. Mas nunca ganhei dinheiro com isso. Então, há 1 mês e meio mais ou menos, eu conheci os vídeos de Pri Lima através do YouTube e simplesmente assim me apaixonei
por esta área da papelaria personalizada. É tudo muito bonito, muito delicado, a gente tem muitas opções, né, de trabalho dentro dessa área. Então, resolvi comprar o curso dela. Realmente eu pensei que fosse mais difícil para fazer os moldes, para fazer a arte, para fazer esses personalizados. Mas a Pri, ela tem um jeito muito doce de ensinar, ela tem uma maneira muito fácil, muito leve, onde você se sente realmente capaz e você quer produzir. Cada vez que você assiste uma aula, você quer produzir mais. Então, dentro desse período de 1 mês e meio, mais ou menos, eu já consegui fechar 3 festas de aniversário. E estou muito feliz com essa nova oportunidade de trabalho, né? Eu sou professora, mas com essa pandemia, os dias que eu estou em casa, estou mesmo aproveitando para aprender algo novo, né? E essa área da papelaria realmente veio assim como um presente para mim, porque eu estou aproveitando o tempo para aprender, mas também para desenvolver uma nova arte, para desenvolver uma nova profissão. Que legal, né? Olha só, ela iniciou sem nenhum conhecimento. Em 1 mês e meio, durante a pandemia, ela fechou 3 festas de aniversário. Ela está aproveitando essa fase que a gente está vivendo agora para se especializar e já está colhendo os frutos dessa dedicação. Eu sei que você pode pensar que esse momento de crise não é um momento certo para você pensar numa nova profissão e que não é a hora de você querer empreender em nenhuma área. Mas olha, é justamente porque a gente está vivendo essa fase que você precisa tomar essa decisão. Parece ser muito difícil agora, mas talvez você só não saiba como fazer, porque em momentos de crise surgem muitas oportunidades. São em momentos exatamente como esse que a gente precisa se reinventar, que a gente não pode ficar dependendo de soluções externas, de soluções que não estão ao nosso alcance. Totalmente pelo contrário. São nessas horas que a gente precisa depender somente de nós mesmos, porque a gente sabe o quanto a gente pode se dedicar aos nossos próprios sonhos, não é verdade? E de verdade, se você gosta realmente da área da papelaria, se você se identifica com essa profissão e se até hoje você não começou, você não deu pelo menos o primeiro passo nessa direção, eu preciso te dizer sinceramente que a dificuldade não está do lado de fora. A dificuldade não é a pandemia, ela não está na crise. A dificuldade, o empecilho, ele está dentro de você. É a dificuldade que você sempre teve esses anos todos de se sentir insegura quando pensa em empreender. E por que eu estou te mostrando todos esses exemplos? Você pensa que a aula não começou ainda? Isso tudo faz parte do nosso conteúdo de hoje. É para você conhecer, é para você saber o que é possível para você também. Anota aí, o primeiro aprendizado dessas 3 aulas, o primeiro passo que você precisa dar para ter a vida transformada com a papelaria personalizada é sair do mundo da impossibilidade e viver no mundo da possibilidade. Pri, o que é isso? Quando a gente vive no mundo da impossibilidade, sempre que a gente se depara com uma informação nova, com uma situação diferente daquela que a gente está vivendo atualmente, a gente sempre pensa assim, não, para mim não dá, isso não tem jeito, para mim não tem como, na crise, não, para mim não funciona. E aí a gente se bloqueia logo de cara e a gente não consegue nem ouvir o que vai acontecer depois. Acontece tipo um mecanismo na nossa mente que ela se fecha, mas quando a gente se muda para o mundo das possibilidades e a gente se depara com essas mesmas situações novas, com essas mesmas informações, ao invés da gente dizer que aquilo não é possível para mim, que para mim não funciona, quando eu vejo essas possibilidades e quando eu vejo alguém conseguindo e alguém realizando, eu me pergunto, o que eu preciso fazer para isso acontecer comigo também? Você percebe a diferença? Ao invés de afirmar que aquilo é impossível para mim, que não dá certo para mim, eu me pergunto como pode ser possível para mim também. E aí eu não me bloqueio mais para o que vem depois. Eu me permito sempre entender que se está sendo possível para alguém, aquilo também pode acontecer comigo, também é possível para mim. Eu só preciso saber como e me abrir a essas possibilidades me fez enxergar soluções que eu nem sabia que existiam. Tem uma frase que diz o seguinte:
Tudo parece ser impossível até que seja feito. São nesses momentos de crise que as pessoas se reinventam. São nesses momentos que elas se descobrem, que descobrem novas saídas, novas situações. Mas isso só acontece se você estiver no mundo das possibilidades. E viver no mundo da possibilidade foi o primeiro passo que eu dei para ter a minha vida transformada. Empreendendo com a papelaria personalizada. E eu vou te mostrar como é que a gente faz isso, tá bom? Quem me conhece sabe o quanto eu acredito que essas coisas não acontecem por acaso. E o fato de você estar vendo esse vídeo agora também não é por acaso. O que você vai ver nessas 3 aulas aqui vai trazer uma mudança importante no seu modo de ver o empreendedorismo. Você não vai sair daqui, desse evento, do mesmo jeito que você chegou. E eu tô te falando isso porque quando eu comecei, eu precisei de várias informações de como conseguir chegar no sucesso com a papelaria, mas eu não encontrei em nenhum lugar. Não assim, dessa forma, como eu vou explicar para vocês. Imagina assim, que tivesse uma forma de você conseguir criar as suas próprias artes do zero, sem depender de coletivas, sem depender de arquivos, de doações, ou que se você precisasse de uma caixinha para colocar algum item específico, você mesma conseguisse desenhar um molde, sem precisar ou depender do favor de alguém para desenhar e doar ou vender para você. Imagina que você soubesse fazer anúncios dos seus produtos que atingem mais de 10, 20, 30 mil pessoas. E pessoas essas certas, pessoas interessadas que buscam todos os dias na internet sobre o produto que você está vendendo. E que isso resultasse em você poder trabalhar dentro de casa, ter uma profissão muito rentável mesmo, não só um hobby, uma renda extra, que você conseguisse investir em você, no seu negócio e na sua família, que você pudesse ter dinheiro para realizar os seus sonhos e os sonhos também de quem você ama. Já imaginou se você pudesse ficar o dia todo perto dos seus filhos, acompanhando cada fase, cada momento que é tão único? Já pensou se você não tivesse mais briga em família com o marido por causa de dinheiro? Se você não tivesse mais que ficar pedindo dinheiro para ele toda vez que você precisasse comprar alguma coisa? Se você pudesse ter a certeza de que você não está delegando para ninguém a educação dos seus filhos e que você mesma está de olho em tudo que eles estão fazendo, em tudo que acontece com eles o tempo todo? Já imaginou você não precisar do favor ou de ter que pagar alguém para tomar conta deles enquanto você trabalha fora? Existe uma forma de tudo isso acontecer na sua vida também. E você só não conseguiu ainda porque você ainda não encontrou essa forma correta. Então, a segunda lição anota aí. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes das atitudes que você tem hoje. Então não tem essa de assim, eu sempre tento, mas eu nunca consigo, comigo nunca dá certo. Se você não está conseguindo, é porque você não está tentando de uma forma que funciona para você. Então, não abandona o seu sonho de empreender em casa com a papelaria, de ter uma profissão, trabalhando em casa. Você tem que abandonar a sua estratégia atual. Não muda o seu sonho, você só muda a sua estratégia. O conteúdo que você vai ver aqui hoje vai te mostrar o que está errado nas tentativas que você está fazendo e também o que você deve fazer para iniciar e dar certo logo de cara, mesmo que você não tenha tentado nada ainda. Porque se fosse só comprar uma tesoura, uma máquina de corte e umas 10 coletivas aí para dar certo, a gente não via todos os dias muita gente, muitas pessoas criticando e abandonando a profissão e vendendo os seus equipamentos aí a preço de banana nos grupos de Facebook e nos grupos de desapego, dizendo que essa profissão não dá certo e colocando a culpa sempre na concorrência, porque no fundo você sabe que não tem nada a ver com máquinas, equipamentos e muito menos com a concorrência, né? Tem gente aí que tem todos os tipos de máquinas, que tem todos os tipos de ferramentas e não consegue ter lucro nenhum com a papelaria. E por outro lado, tem muitas outras pessoas que têm só um computador, uma impressora e uma tesoura e faturam muito bem na área, sem nem ver a sombra da concorrência. Bom, hoje eu sou professora de papelaria personalizada e eu ensino e ajudo pessoas a empreender
nessa área da papelaria e terem as suas vidas transformadas. Pessoas exatamente como você, que não conseguiam conquistar essa transformação sozinhas. Pessoas que assistiram e participaram de treinamentos como esses, e em poucos meses, algumas em até um mês, como você já viu aí, saíram do absoluto zero para completa realização pessoal e profissional. Eu hoje tenho o meu próprio treinamento, eu tenho bastante experiência na área, mas nem sempre foi assim. Talvez eu fosse assim como você. Eu queria ter dinheiro, eu queria poder comprar alguma coisa que fosse qualquer coisa sem ter que ficar pedindo dinheiro para o meu marido. E tudo isso aconteceu quando eu queria fazer uma festinha para minha filha de aniversário. Mas nessa época eu já tinha 2 crianças muito pequenas e não tinha como eu trabalhar fora. Então, como é que eu ia conseguir dinheiro para fazer os personalizados da festinha dela? Isso tudo aconteceu em janeiro de 2015, quando a minha filha nasceu. Foi aí que a minha história com a papelaria começou. Eu já tinha o meu filho Felipe, de 2 anos. Ele tinha 2 anos na época. E logo que ela nasceu, aliás, ela nasceu prematura, com 33 semanas. E depois do nascimento dela, foram algumas semanas de muita preocupação com ela, assim, tão pequena, e com tantos riscos que correm os prematuros. E depois de uns 2 meses, que ela ficou bem, fora já de qualquer perigo, de qualquer risco, a gente só queria poder comemorar o aniversário dela quando ela completasse 1 aninho. Aí eu comecei a pesquisar sobre a festinha dela. E durante essas pesquisas foi que eu descobri a papelaria personalizada. E quando eu vi, eu fiquei apaixonada por aquelas mesas decoradas com tantas caixinhas lindas, com tantos personalizados, com o nome da criança. Só que nessa época isso era totalmente novo. Pouquíssimas pessoas vendiam. E quando eu resolvi fazer um orçamento, eu quase caí para trás. Cada peça, das mais simples, cada caixinha, custava em torno de 15 a 20 reais vazias. E eu fiquei super triste, porque isso pode até parecer um pouco fútil, mas qual mãe que nunca sonhou em fazer uma festinha de aniversário para o seu filho, né? E nessa época eu não trabalhava fora e eu não tinha dinheiro. E se eu quisesse comprar qualquer coisa que fosse, eu precisava pedir o dinheiro para o meu marido. E como só ele trabalhava, e a gente já tinha 2 crianças pequenas, e o meu marido pagava sozinho todos os custos e todos os gastos da casa, das crianças, eu sabia que ele também não teria o dinheiro para comprar essas lembrancinhas tão caras para a gente colocar na festinha dela. Aí depois de uns dias eu fiquei pensando em como é que eu podia resolver essa situação. E aí eu comecei a pesquisar como que as pessoas faziam aquelas caixinhas. Porque eu sempre gostei de papel, de papelaria, eu sempre gostei de trabalho manual, de trabalho artesanal. Mas aí eu acabei me frustrando mais uma vez, porque nessa época não tinham cursos nem aulas, os pouquíssimos vídeos que tinham no YouTube só mostravam os produtos, mas ninguém ensinava a fazer aquilo. A única coisa que eu consegui descobrir vendo os vídeos foi que elas usavam o Studio, que era um programa de edição de uma máquina de corte de papel super legal. E aí eu baixei esse programa de edição no meu computador e comecei a mexer nele todos os dias, mas eu não tinha moldes, como é que eu ia fazer as minhas artes? E eu comecei a comprar caixinhas nas lojas de festa, eu desmontava a caixinha inteira, escaneava numa impressora velha que eu tinha aqui em casa, e depois eu desenhava as linhas por cima. Tem até um vídeo lá no meu canal do YouTube mostrando como eu fazia esses moldes, porque não tinham moldes na internet, grupos no Facebook de doação, não tinha nada disso que tem hoje. E depois de uns dias mexendo, eu vi que não seria fácil, mas que se eu me dedicasse, seria possível eu mesma fazer os personalizados da festinha dela. Aí fui lá, respirei fundo e disse para o meu marido que eu mesma faria os personalizados e que ainda trabalharia com isso em casa e ajudaria ele com as contas e ao mesmo tempo cuidaria das crianças, porque eu não ia precisar sair de casa. E para minha surpresa, mesmo sabendo que ele não tinha dinheiro, ele topou na hora. Ele perguntou o que eu precisava para começar. E aí a gente comprou uma impressora e uma silhuete, porque eu nem sabia que dava para começar sem a silhuete, porque todo vídeo que eu assistia sobre papelaria, eu via que a silhuete estava lá. E aí nós fizemos tudo em 12 vezes, reduzimos alguns gastos aqui em casa e compramos. Aí nesse momento
começou a minha jornada. Eu com uma criança de 2 anos, mais uma recém-nascida, ainda querendo aprender como fazer papelaria personalizada sozinha. E foi uma luta, todo o tempinho que eu tinha nos intervalos das mamadas, das cólicas e das fraldas, eu tava lá, mexendo, imprimindo, testando, e no final do dia eu só tinha perdido o material. Isso tudo, esse aprendizado demorou 1 ano. Foi 1 ano inteirinho sem ganhar nenhum real. Pelo contrário, só gastando papel e tinta. Meu marido pagou todas as prestações das máquinas sem nenhum retorno. Mas no final desse primeiro ano, eu já conseguia fazer algumas coisas. E aí eu fiz os personalizados da festinha da Luísa, da minha filha. E mesmo tendo ficado tudo tão simples, tudo muito básico, porque era só que eu tinha conseguido aprender sozinha com o pouco tempo que eu tinha disponível. Mesmo assim, foi um sucesso na festa. Todo mundo elogiou. Eu fiz as caixinhas com artes diferentes para os meninos e para as meninas. Eu fiz caixinha para as mães com hidratante, fiz bloquinho, eu coloquei dentro das caixinhas para as mamães. Todo mundo gostou. Nessa hora eu senti que eu tinha realmente encontrado a minha nova profissão. Depois disso, eu me senti mais confiante e eu comecei a anunciar nas redes sociais. Aí as encomendas começaram a chegar. Todo dia eu fazia e anunciava uma coisa nova, mesmo que não fosse encomenda, só para aumentar o meu portfólio e os meus anúncios. E assim o meu negócio foi crescendo, eu fui aprendendo mais a cada dia sobre artes, edição e moldes, e depois eu fui aprendendo sobre precificação, vendas. Os cursos, com o longo dos anos, foram surgindo, eu fui fazendo, me aperfeiçoando cada vez mais. E no final de 2018, 4 anos depois, foi que eu atingi o resultado do meu faturamento de R$1.000 por semana. E de lá pra cá, isso só cresceu, até chegar no ponto de eu ter que negar várias encomendas todos os dias e ter que fechar a minha agenda com meses de antecedência. Nesse momento eu vi que eu precisava de ajuda e eu chamei a minha irmã para trabalhar junto comigo. Ela passou 1 ano trabalhando comigo. Hoje ela tem a empresa dela de papelaria personalizada. E um tempo atrás eu estava conversando com ela e eu perguntei quais as opções que ela faria para uma próxima data comemorativa que estava se aproximando, que estava chegando, e ela me respondeu que não ia conseguir fazer nada, porque ela estava tão cheia de encomendas e que ela não ia ter tempo de produzir. E aí nessa hora eu percebi que o que tinha acontecido comigo não tinha sido coincidência. Eu realmente sabia o método exato de como fazer para transformar a vida de alguém com a papelaria personalizada. E foi aí que eu decidi dividir isso com vocês e transformar isso numa nova profissão, porque eu quero poder ajudar a transformar a vida de vocês, assim como eu fiz com a minha vida, com a vida da minha irmã, e eu estou fazendo com várias vidas das minhas alunas agora, porque eu sei o quanto é difícil não ter independência financeira e eu quero ajudar para que nenhuma de vocês precise mais passar por essa situação. Assim, eu criei o meu curso, minhas redes sociais, e hoje eu trabalho com isso. E ensinar hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer. Hoje eu tenho muitos seguidores e alunas que me mandam mensagens todos os dias dizendo o quanto a vida delas foi impactada pelo meu trabalho. E eu só estou dizendo tudo isso para você acreditar que essa transformação também pode acontecer com você da mesma forma que aconteceu comigo, mas você não precisa esperar 4 anos como foi comigo, porque com toda a minha experiência, com todos esses anos que eu percorri, eu posso te mostrar como você pode fazer isso acontecer de uma forma muito mais rápida, assim como está sendo com a vida das minhas alunas também. Elas confiaram no processo e um mundo de possibilidades se abriu para elas. Se você vier para o mundo das possibilidades, isso também pode acontecer com você. E desde que você tenha em mãos as ferramentas certas, esse é um resultado muito possível para você também. Afinal de contas, a área da papelaria, a área de festas, é uma área que cresce mais e mais a cada ano que passa. E não são somente aniversários que movimentam essa área. Hoje em dia, todas as datas viram uma comemoração. Hoje em dia tem mêsversário, batizado, chá de bebê, chá de revelação, chá de cozinha,
chá de lingerie, despedida do emprego, chegada do emprego, tudo vira motivo de festa, tudo é motivo de comemoração. E tem muitas outras festas que eu ficaria um tempão aqui falando para você. E mesmo que seja só um bolinho em casa, pelo menos tem convite, um topo de bolo, umas forminhas, algumas caixinhas, o varal de letras com o nome. E além disso, ainda tem um outro mercado que é pouco explorado, que são as escolas, igrejas, comércios, escritórios, empresas. Por exemplo, eu tinha uma parceria com uma escola particular aqui da minha cidade, que todas as datas comemorativas, ela sempre fechava comigo. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Professores. Eu fazia também os convites para todas as festas da escola, fazia lembrancinhas do Dia da Mulher, Dia das Crianças e até as agendas das crianças, eu que fazia com um miolo totalmente personalizado, com as informações que ela queria colocar, que ela achava necessário. Quantas escolas tem aí na sua cidade e no seu bairro? As igrejas também têm várias comemorações que são muito importantes durante o ano. No comércio, a gente também pode oferecer os nossos produtos com facilidade, desde cartões de visita até calendários personalizados, com os dados, o logo da loja. Muitos comércios oferecem também lembrancinhas para os clientes em datas comemorativas especiais. Imagina só quantas comemorações de todos os tipos acontecem todos os dias. Esse mercado de papelaria não tem crise, você só precisa de uma direção para que essas pessoas não tenham dificuldade em encontrar você. E agora eu vou te dizer como que geralmente as pessoas fazem para trabalhar com a papelaria. Eu vejo muito nos grupos todos os dias que as pessoas procuram aprender sozinhas. Elas acham que trabalhar com papelaria personalizada é só pegar artes prontas, recortar e colar as caixinhas. Elas vão se virando do jeito que dá. Elas vão publicando na internet, fazendo seus anúncios com fotos de kits prontos na internet. Elas aceitam a encomenda sem ter o molde nem a arte pedida para o cliente, ou seja, começam a trabalhar sem saber qual programa que usa para editar e para criar, qual impressora devem comprar, qual papel devem usar. E se a cliente pedir para alterar alguma coisa naquela arte pronta, infelizmente, quem começa dessa maneira não sabe como fazer, não tem ideia de como fazer isso. E com isso, elas ficam perdendo muito tempo e principalmente perdendo muito dinheiro, porque ficam transmitindo insegurança para as clientes. Depois, quando coloca no grupo, alguém coloca no grupo que quer começar a trabalhar nessa área, vem várias pessoas dizendo que esse mercado está muito saturado, que essa área não dá lucro e que a concorrência é desleal. E por que isso acontece? Simplesmente porque começou errado, achou que era só cortar e colar umas caixinhas, preferiu investir em máquinas primeiro, ao invés de investir em conhecimento. Porque não adianta a pessoa ter a melhor impressora, a melhor máquina de corte, as melhores ferramentas, todos os equipamentos ou até todas coletivas de todos os temas, se você não sabe o que fazer com tudo isso, se você não sabe como alterar e criar uma arte e realmente fazer algo personalizado para sua cliente. Tudo isso vai ser só investimento jogado fora, jogado no lixo. E depois disso vem a frustração, porque para trabalhar com papelaria personalizada, você precisa saber muito mais do que apenas cortar e colar caixinhas. O segredo do sucesso vai muito além disso. Você precisa saber usar um programa de edição, você precisa saber precificar os seus produtos direitinho, porque é daí que vai vir o seu faturamento e o seu lucro também. Precisa saber quais são os melhores fornecedores, como controlar e manter o seu estoque. Você precisa saber sobre vendas, sobre marketing. É com isso que você atinge em cheio o seu cliente ideal. Você tem que ter a consciência de que você está administrando uma empresa e todas as empresas têm setor de compras, estoque, tem o setor de vendas, RH, financeiro, pós-venda, tem saque, tem vários outros setores e a sua empresa não é diferente. Ela também tem todos esses setores, só que todos eles são administrados por você. E o sucesso da sua empresa está totalmente nas suas mãos. Por isso que você tem que estudar
todas essas áreas. Assim, a sua empresa vai funcionar muito bem e você vai estar cada dia mais perto do seu objetivo. Agora, então, vamos para a nossa aula prática. Eu vou te ensinar a fazer o primeiro produto do kit. Você vai ver que se você acompanhar todos os processos direitinho, não tem erro. E no final da última aula, na sexta-feira, você vai estar pronta para vender muitos kits iguais a esses e dar início finalmente à sua independência financeira. Vamos lá então à nossa criação das nossas artes. Esse programa que eu estou utilizando aqui, ele se chama Silhouette Studio. Ele é um programa da máquina de corte Silhouette, mas você não precisa ter a máquina para utilizar o programa. Você pode usar o programa e recortar na tesoura, e é esse processo que eu vou fazer aqui com vocês, para vocês entenderem, tá? Ele é gratuito e para vocês baixarem ele no computador, ele só funciona no computador, tá? Para você instalar ele no seu computador, você vem aqui no Google e digita, ó, Silhouette América, tá bom? Silhouette com LH e 2 T's América. Você vai entrar no site da Silhouette América. É a primeira opção aqui que aparece no Google. Entrando no site, você vai clicar aqui em Programas para fazer o download do programa. Aqui nessa primeira parte tem 3 opções, tá? Essas 3 opções aqui, no momento, hoje, elas não são boas para você instalar no seu computador. Elas ainda estão com vários erros, com vários bugs. Então, eu recomendo você clicar aqui, ó, em versão legada. E aqui vão aparecer algumas versões anteriores. A que eu estou utilizando, que eu recomendo, que não trava, não dá problema nenhum no meu computador, é essa daqui. 4.3.370. Essa, para mim, no momento, é a melhor versão. Você vai escolher aí a configuração do seu computador, né? Se é 32 bits, 60 ou 64 bits do Windows, ou se é um Mac, e vai clicar para fazer a instalação. É só isso que precisa para instalar o estúdio, tá bom? Ele não precisa pagar nada, não tem assinatura, ele é totalmente gratuito. A partir do momento que você instalar, ele vai abrir dessa forma aqui. Aqui, então, eu estou no programa, ó, já com o molde. Eu tô com a arte prontinha, que foi a arte que eu fiz, e estou com um molde vazio aqui, e eu vou recriar essa arte em cima desse molde, para vocês verem como que eu fiz. E vocês vão receber esse molde na sexta-feira, depois da aula de sexta-feira, vocês vão receber o molde e a arte exatamente assim, dentro do programa Estúdio Silhouette, tá bom? Eu não tenho essa arte em PDF, eu não tenho em PNG, eu só tenho esse arquivo dessa maneira. Eu tô ensinando vocês a instalar o programa, eu vou ensinar vocês a usar o programa, não tem motivo para vocês utilizarem o arquivo de um outro formato, tá bom? Eu quero que vocês se desprendam de artes prontas, de kits prontos. Eu quero que vocês aprendam a criar as artes. Eu quero que vocês usem um programa de edição para criar arte personalizada. Não dá para trabalhar com papelaria personalizada sem saber personalizar as artes. Tá? Se a cliente falar para você, eu quero uma arte de unicórnio, você sabe criar. Eu quero uma arte de coruja, você sabe criar. Isso faz toda a diferença no seu profissionalismo e no seu negócio. Ao invés de ficar procurando artes prontas e comprando artes prontas. É por isso que eu tô aqui, para ensinar vocês a criarem as artes de vocês. Vocês vão receber esse molde aqui e os outros moldes também do complemento do kit, né, que são a caixinha hidratante e o bloquinho. Vocês vão receber as 3 artes, porém vocês também vão receber junto no arquivo um molde vazio. Se a cliente for fazer uma lembrancinha de maternidade no tema de passarinhos, você precisa saber fazer. Então é por isso que eu tô dando essa aula gratuita para vocês de criação de arte, impressão, montagem, ornamentação, tudo, porque eu quero que vocês aprendam a criar com os temas que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou recriar essa arte aqui, eu já estou com o meu molde prontinho aqui, ó. Eu vou colocar bem próximo pra gente criar juntos. Eu vou fazer essa rosa. Aqui eu fiz uma sangria, ó. Essa parte vermelha de fora
Vocês estão vendo que ela tem uma parte externa aqui, ó. Nós vamos jogar a arte dentro dessa borda externa, tá bom? Quando vocês forem criar uma arte, vocês precisam de 3 coisas. Do programa de edição, que é esse daqui. Vocês precisam do molde, que nós já temos também, e do kit digital que você vai utilizar. Esse kit digital é do elefantinho. Poderia ser de qualquer outro tema. E eu tenho ele todo aqui. Eu vou agora jogar os papéis para dentro do meu molde. Então, eu vou clicar no papel, vou arrastar ele para dentro do meu programa e eu vou soltar ele aqui, ó. Só que eu vou soltar ele dentro do meu molde vermelho. Porque eu quero que ele fique com essa bordinha aqui para fora, para a gente poder cortar, certo? Então, aqui o fundo da minha arte já tá pronta. Esse é o fundo. Eu vou copiar e colar esse molde de dentro. Eu cliquei no molde preto, dei um Ctrl+C, um Ctrl+V para copiar ele. E agora eu tenho ele aqui já copiado. Eu vou fazer essa bordinha aqui, ó, essa outra estampa separada. Então, eu venho aqui em desenhar linha, ó, ferramenta de linha na minha esquerda. E eu venho aqui, ó, em desenhar polígono, certo? Eu vou clicar em desenhar polígono aqui, ó, e vou pressionar. Pressionar aqui de novo. Nos cantos, tá vendo? Aqui é onde eu quero que fique, eu pressiono. Eu tô clicando onde eu quero fazer a minha arte, a minha estampa diferente. Pronto. É aqui que eu quero colocar o meu papel, esse outro papel aqui, ó. Eu vou clicar aqui no meio, vou clicar 2 vezes em cima desse molde vermelho e vou clicar aqui no meio, ó, e vou criar um ponto. Quando eu clico 2 vezes, ele abre a edição de pontos, que são esses pontinhos aqui. Eu cliquei nesse ponto aqui do meio, ele abre a edição. Eu vou clicar em suave e vou puxar ele para dentro. E ele vai fazer uma curvinha aqui. Ele não vai ficar exatamente perfeito, mas na arte não vai dar para perceber, tá bom? Então, é suave e eu puxo ele aqui para dentro. E você pode também criar outros pontinhos aqui para deixar ele bem redondinho. Se você quiser, é só ir criando. Onde você clicar na linha vermelha, ele vai criar um pontinho de edição. E você vai clicando e arrastando para cima. Pronto, agora você já tem um molde para colocar o outro papel. O molde já está prontinho. O papel que nós utilizamos aqui, ó, é esse, listradinho com glitter prata. Então, é esse que eu vou colocar aqui dentro desse molde. Vou achar o papel lá, é esse daqui, vou arrastar para dentro do meu molde, que eu acabei de desenhar. Eu clico em cima dele, venho aqui no meu botão esquerdo aqui, ó, de ferramenta cor de linha, tá vendo esse quadradinho vermelho? Eu clico nele e clico nesse riscadinho de cinza, e ele sai a cor vermelha da linha. E ele já tá certinho, exatamente no formatinho que eu quero, igual a esse aqui. Tá bom? Agora, nós vamos fazer isso com as flores também. E para fazer isso com essas flores, ó, ela tá cortada no meio. Vocês conseguem perceber? Eu vou pegar ela aqui no kit digital e vou mostrar para vocês, ó. Aquela flor que tá lá, é essa daqui. É essa, tá bom? Só que aqui, ó, ela tá com um cantinho, com formato exatamente no formato da caixinha. E como é que eu fiz isso? Eu vou usar o mesmo molde aqui. Eu vou clicar nele e vou desagrupar ele aqui, ó, desagrupar formas selecionadas e vou excluir a linha interna. Eu quero só a minha linha externa. Eu vou encaixar ela aqui, ó, a flor, no formato que eu quero que ela fique e no tamanho que eu quero que ela fique. Então, eu vou diminuir ela um pouquinho aqui. Eu vou encaixar ela nesse molde aqui. Eu quero que ela fique nesse tamanho. Eu vou selecionar, clicar e arrastar para selecionar a flor e o molde.
eu venho aqui na minha opção de modificar e recortar. E olha lá, ela cortou certinho na curva que eu precisava aqui. Agora eu vou passar a minha faca aqui embaixo para deixar o fundinho dela reto e para tirar essa outra parte aqui. E agora ela vai encaixar aqui perfeitamente. Olha só. Eu posso aumentar um pouquinho se eu quiser. E ela tá certinha em cima da minha linha no formato que eu quero. Pode parecer difícil, pode parecer complicado, mas não é. Vai seguindo passo a passo aqui que não tem erro, tá bom? Agora, para colocar outra flor aqui embaixo, eu vou selecionar ela, dou um Ctrl C, um Ctrl V, clico com o botão direito e viro verticalmente, virar verticalmente. E ela vai encaixar aqui certinho, do mesmo jeito que eu fiz a outra. Nós vamos fazer esse mesmo processo aqui nesse outro cantinho, tá bom? Então, eu vou pegar a flor lá. Eu vou pegar o molde, né, primeiro, que eu acabei excluindo aquele molde lá. Então, eu vou copiar e colar ele aqui. Vou clicar com o botão direito, desagrupar, tirar essa parte de dentro aqui. E vou fazer o mesmo processo da flor só que nesse canto aqui, porque é a flor que eu quero aqui nesse canto e nesse canto aqui também, tá? Então, eu vou arrastar a florzinha aqui pra dentro. Vou encaixar ela aqui da maneira que eu quiser. Eu posso girar ela para aparecer um raminho, para aparecer a parte que eu quiser da flor. Seleciono os dois, modificar e recortar. E prontinho. Olha só. Ela vai encaixar perfeitamente aqui nesse canto. Um Ctrl C e um Ctrl V, viro verticalmente e encaixo ela aqui. Do outro lado. Tá bom? Então, não tem dificuldade, é só isso, é bem simples de fazer, certo? Aqui na alcinha, ó, eu já tenho um molde que eu mesma desenhei pra vocês, é só copiar e colar ele, encaixar aqui na posição, pode dar um Ctrl C e um Ctrl V e virar verticalmente e encaixar ele aqui também. Então, ele já tá prontinho aqui para vocês utilizarem com a cor que vocês quiserem, tá bom? Então, olha só, o nosso fundo da nossa arte, a nossa estampa tá totalmente pronta, com as flores, com o desenho aqui, meia estampa, né? Com meia estampa de cada cor. Um trabalho lindo, totalmente diferenciado e não tem dificuldade. Pode parecer difícil, mas não é. Se você fizer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai ver que isso vai ficando cada vez mais simples. E isso daqui faz toda a diferença num projeto seu de papelaria. Olha só, eu vou colocar aqui e dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou fazer uma caixinha com um outro papel. Vamos supor que a gente vai usar esse papel aqui, ó. E eu vou jogar aqui dentro. Ó. A caixinha é linda? É linda, mas ela é uma estampa só. Você pode utilizar dessa maneira? Pode também. Mas hoje eu vim aqui para dar uma aula para vocês. E eu não posso vir aqui dar uma aula e falar que é para você arrastar um papel para dentro de uma caixinha e só. Não, eu quero dar uma aula completa. Se você quiser utilizar dessa forma uma estampa só, você pode. Mas se você quiser detalhar a sua arte, deixar ela cada vez mais diferenciada, com capricho, você faz dessa maneira que eu tô ensinando. Então, você tem as duas opções, tá bom? Agora, vamos fazer os detalhes da caixinha. Eu peguei esse elefantinho aqui, que ele tá sentado em cima do presentinho.
Eu vou diminuir ele, a gente sempre diminui pelo canto, tá bom? Nunca pode diminuir aqui, ó, porque você deforma o desenho, e nem pela lateral, porque você deforma. Então, sempre tem que ser pelos cantos. Assim, você aumenta e diminui na mesma proporção. E eu vou colocar ela aqui, ó. Antes disso, de colocar, eu vou clicar em cima do meu molde, ó, exatamente em cima da minha linha preta, até selecionar o meu molde todo, e eu venho aqui nessa opção, ó, em trazer para frente. E todas as minhas linhas ficam aparentes aqui, para eu saber onde que tá o meu limite, onde eu posso colocar a minha estampa. Então, eu vou colocar o elefantinho aqui, eu vou diminuir um pouquinho, ó, porque ele passou para fora da arte. Então, eu vou diminuir a elefantinha, né? E eu vou colocar ela aqui no cantinho. Com a setinha do teclado também você consegue alterar. Agora, para colocar o nome, você vem nessa ferramenta da esquerda aqui, ó, texto, e clica em qualquer lugar e escreve o nome que você quiser. Nessa opção aqui em cima, tem as fontes que você pode utilizar, tá bom? Que estão instaladas no seu computador, ou aqui na lateral direita, também no Azinho, você tem as fontes. A fonte que eu utilizei aqui nessa arte, ela se chama Sepetiba Personal Use. Então, eu vou selecionar ela aqui, eu vou digitar aqui. E ela já ficou. Se você não tiver essa fonte, não tem problema. Você pode escolher qualquer outra fonte que você tenha no seu computador. Não se apegue à fonte que está aqui na arte, ó. Você pode colocar qualquer outra fonte que também vai ficar bonito, tá? Ó, essa fica bonita. Uma letra que não seja cursiva também fica linda. Então, não se apeguem às fontes que eu estou utilizando, porque pode ser que essa fonte você não tenha. Então, fique tranquila em relação a isso. Use a que você tiver aí, tá bom? Eu selecionei o nome aqui com a fonte que eu quero. Eu venho nessa ferramentinha aqui, ó, de cor, de fundo, e vou escolher aqui uma cor cinza. Eu quero um cinza mais claro. Pronto. É o cinza que eu quero utilizar. É esse daqui. Eu vou tirar a cor da linha dele. Vocês estão vendo que a cor da linha dele tá vermelha? Eu venho aqui, ó, aqui é cor de linha e aqui é cor de preenchimento. Então, eu venho aqui e tiro a cor da linha dele. E ele tá prontinho do jeito que está o outro lá. Aqui, se vocês repararem, ó, tem uma bordinha rosa em volta. Como que nós vamos fazer essa bordinha? Eu vou selecionar, deixar ele selecionado aqui. Eu venho na minha ferramenta aqui, ó, da estrelinha, ó, janela de deslocamento. Eu clico em deslocar e ele vai fazer, no padrão dele, ele sempre faz um deslocamento de 0,2. Mas eu não quero, porque 0,2 ficou muito largo. Eu vou colocar 0,06, que eu acho que vai ficar bom. E agora, para mudar a cor desse preenchimento, vocês lembram, é aqui, né? Eu vou pegar o meu conta-gota e vou colocar um rosa que eu tenha aqui na minha arte, para ficar combinando. Eu vou selecionar, tirar a cor da linha e ele tá prontinho, ó, igual o outro. Ficou com um tomzinho de cinza mais escuro. Então, eu posso selecionar aqui e colocar um tom de cinza mais claro. Agora tá perfeito. Eu vou fazer a mesma coisa com o cheguei aqui. Então, eu vou clicar no A, clico em qualquer lugar e escrevo cheguei. Ponho um pontinho de exclamação aqui e eu vou usar a fonte. Vou trocar a fonte. A fonte que eu usei aqui, ela se chama Silverman, mas é o mesmo processo lá. Pode usar a fonte que você quiser. Pronto. Vou colocar ela cinza também. Eu vou tirar a cor da linha e vou fazer um deslocamento branquinho. Então, eu venho janela de deslocamento, deslocar 0,05, que eu quero um deslocamento bem discreto. Ponho aqui a minha cor branca no deslocamento. Eu seleciono tudo, ó, porque eu clico e seleciono para agrupar o fundo, porque olha só,
eu fiz a minha fonte e o meu fundo e eles viram arquivos separados. Então, eu seleciono, clico e arrasto para selecionar e aperto Ctrl G do meu teclado. E eu diminuo aqui e coloco aqui embaixo. E, incrivelmente, a nossa arte está totalmente pronta. Então, foi assim, exatamente assim que eu fiz a arte rosa e a azul. Eu não vou recriar o azul aqui, porque vocês já viram todo o processo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas foi exatamente da mesma forma, tá? Podem reparar que ele tá feito exatamente igual. Agora nós vamos passar para configuração de impressão e como que a gente faz para recortar na tesoura. Aqui, então, eu tô com as duas estampas, mais o molde vazio, vocês vão receber o arquivo dessa forma. E o tamanho que eu fiz da caixinha foi esse tamanho aqui, que cabem duas na mesma folha, ó. Dou um Ctrl C, um Ctrl V na arte aqui, e cabem duas caixinhas na mesma folha, tá bom? Se você tem silhuete, você coloca a marca de registro aqui, ó. Ah, você sabe utilizar, né? Se você tem a silhuete, você sabe utilizar. Eu tô fazendo esse vídeo aqui especificamente para quem não tem nada e vai começar agora. Então, você abriu o seu programa, se ele tiver com essa marca aqui em volta, ó, você vai nas configurações de página, aqui, ó, que é o primeiro botão da direita. Você pode vir aqui, ó, máquina, pode colocar bem aquela parte aqui de trás. Base de corte nenhum também. O tamanho da folha você configura para A4 e você deixa essa opção ligada aqui, ó, exibir margem de impressão, tá bom? Para você saber onde você pode imprimir, até onde você pode imprimir. Tudo que tiver fora dessa linha cinza aqui não vai ser impresso, tá bom? Então, você pode fazer essa arte aqui com duas caixinhas na mesma folha. É o tamanho que eu fiz a minha caixinha, que é lembrancinha de maternidade, é delicada, é simplesinha, é pequena. Então, foi assim que eu fiz desse tamanho. Pri, eu quero fazer uma caixa grande, bem maior. Tudo bem. Você vem aqui, ó, configuração de página, troca aqui a orientação e seleciona todo o arquivo, ó, agrupa tudo, seleciona tudo, clica e arrasta de fora e seleciona tudo que você colocou, vem no canto aqui, sempre pelo canto, lembra? E aumenta até o tamanho que couber na folha. Pode aumentar mais até se você quiser. Até onde couber na folha. E vai ficar uma caixa travesseiro bem maior. Você pode colocar muito mais coisas aqui dentro. Então, é opcional o tamanho. Desde que caiba dentro da folha, você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? Eu vou até deixar essa grande aqui também, de modelo para vocês, tá bom? E aqui, nós vamos configurar a impressão. Eu vou colocar a azulzinha aqui também, porque eu vou imprimir as duas. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui para fazer uma cópia. E eu vou imprimir as duas. Então, precisamos colocar a arte toda dentro da linha cinza, tá bom? Se você estiver usando marca de registro, não pode passar para fora da linha. Pri, como que eu vou fazer para imprimir e aparecer essas linhas aqui? O molde já está configurado para aparecer a linha, tá? Mas se você for pegar qualquer outro molde de qualquer lugar, se você clicar em cima do molde, ó, o molde inteiro selecionado, e aqui estiver aparecendo 00, essas linhas todas aqui não serão impressas. Então, você precisa selecionar o molde inteiro aqui e vir na opção aqui, ó, de linha, espessura de linha e colocar 0,5 e dar um Enter. Quando você faz isso, eu vou me aproximar aqui, ó, e colocar bem pertinho. Olha só, a linha, ela tá muito aparente. Essas linhas internas também, ó, elas estão 00. Então, você vem aqui e coloca 0,5 e ela ficou aparente. Quando você imprimir esse arquivo, ele vai sair com as linhas aparecendo, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Se você não fizer isso, se você não colocar espessura na linha do molde,
você vai imprimir e ela não vai aparecer linha nenhuma, porque aqui dentro do estúdio, essas linhas aqui, ó, que aparecem, por exemplo, ó, eu fiz uma linha aqui, e aqui tá aparecendo 00. Se eu colocar essa linha aqui em cima da folha e imprimir, não vai aparecer nada, porque é um programa de uma máquina de corte. Então, as linhas que aparecem aqui na tela, elas são linhas de corte. É só para a máquina saber onde ela tem que cortar. Então, ela não vai imprimir. Todo molde que você for utilizar sem a máquina de corte, que você for cortar na tesoura, você precisa fazer isso, que é selecionar o molde e colocar a espessura na linha. É só isso e mais nada. Agora, vamos configurar a impressão? Eu vou clicar aqui, ó, arquivo, imprimir. A minha impressora, eu tenho duas aqui, que é a Canon e a Brother. Eu vou imprimir na Canon para vocês verem. E a minha configuração é a seguinte. O papel que eu estou utilizando para fazer essa caixinha é o papel offset 180 gramas, tá? Você pode fazer também no papel fotográfico, mas tem que mudar a configuração. Então, eu vou falar da configuração de papel offset e depois eu vou falar da configuração de papel fotográfico. Então, para imprimir papel offset 180 gramas na Canon, você clica em preferências. Então, eu coloco aqui, ó, qualidade, configuração mais usada. É a padrão, eu vou colocar papel comum e qualidade alta. Isso para imprimir papel offset 180 gramas, tá bom? Na principal aqui, ó, eu vim em manual, definir, e eu configurei aqui, eu aumentei 10 de cada um aqui, ó. Dei um ok, aplicar e cliquei em imprimir. Foi só isso que eu fiz. Para imprimir papel fotográfico, Pri, como que eu faço? Você vem aqui em preferências e muda de papel comum para papel fotográfico. E coloca papel fotográfico brilhante e qualidade alta. Exatamente a mesma configuração de cores, tá bom? Você só precisa mudar aqui o tipo de papel. Papel offset, que é papel sem brilho, que é papel mate, você coloca papel comum. E papel fotográfico, você coloca no papel fotográfico brilhante. Qualquer caixinha que você vai fazer, eu sempre coloco na qualidade alta, para que a caixinha fique com uma cor mais viva, com uma cor mais bonita. Eu dou um ok aqui e clico em imprimir. Então, eu vou imprimir e eu volto aqui para a gente fazer o recorte e a montagem da caixinha com vocês. Então, agora a gente vai para a nossa montagem. Eu fiz a impressão aqui, ó, de duas caixinhas na mesma folha, tá bom? Você pode aumentar ou diminuir do tamanho que você quiser. E olha aqui, quando nós colocamos espessura na linha, as linhas aparecem para a gente pontilhar. E a linha contínua, que é a linha que está em volta do molde, é para a gente cortar. A linha que está em volta do molde é para cortar. E toda a linha pontilhada é onde a gente precisa fazer dobras. Então, agora, não tem segredo. É só pegar a tesoura, fazer todos os cortes e depois fazer todos os vincos do lado de dentro. Os vincos na linha pontilhada, você pode passar o estilete bem de leve, só para marcar o papel, ou você pode fazer com o boleador. O boleador que eu gosto de usar é esse aqui da Toque Cria, ó, que ele tem uma ponta bem fininha, ó. E é só passar essa ponta bem fininha em cima das linhas aqui que a gente vai fazer as dobras, tá bom? Então, agora eu vou adiantar o vídeo para não ficar muito longo, mas o processo é fazer o recorte. Eu vou cortar com a tesoura para vocês verem que é muito possível. Então, acompanhem aí. Bom, olha só,
Então, ela tá cortada totalmente, tanto do lado externo quanto do lado interno, ó. Eu fiz as alcinhas no estilete, sem dificuldade. É só passar uma vez só o estilete com pouca força e depois, na próxima vez, quando você já tem a linha guia, você vai passando de novo até ela furar, ó. E ela fica certinho, tá bom? Agora eu vou fazer aqui as minhas linhas de dobra. Você pode fazer tanto com boleador, que eu falei pra você, ó, é só colocar a régua aqui na linha e passar o boleador aqui em cima, que ele dobra certinho depois no lugar, tá? Nessa parte curva aqui, eu vou fazer com o estilete, bem de leve. Se você colocar força aqui, você pode cortar a sua caixinha e vai estragar. Então, faz bem de leve. Essa daqui tá totalmente pronta, só falta colar, tá bom? Prontinha, ó, toda cortada, toda vincada, prontinha. Agora eu vou cortar essa daqui e eu venho pra gente montar as duas. Prontinho, as duas caixinhas cortadas, vincadas. Eu sei que eu adiantei o vídeo aqui pra vocês, mas foi muito rápido, tá? Vocês conseguem fazer muita quantidade dessas caixinhas aqui em pouco tempo. Então, não é difícil de fazer. Se você tem máquina de corte, com certeza vai adiantar muito o seu processo. Mas se você não tem, não é impossível de fazer. Eu peguei exatamente um molde com corte interno, com áreas arredondadas, ó, com parte arredondada, com parte interna, para vocês verem que não tem dificuldade para fazer, mesmo se tiver recortes internos e áreas arredondadas sem máquina. Dá para fazer tranquilamente. Agora, a gente só vai colar. E são essas abinhas aqui, ó, que nós vamos dobrar para dentro e colar uma parte na outra, ó. E vai colar assim. Certo? Então, vamos colar. A cola que eu uso aqui, para colar a minha papelaria, é a cola pano da Acrylex, mas se você não tiver, pode ser cola escolar mesmo, Cascorês, PVA, a cola que você tiver aí, pode ser até aquela Prit, bastão, tá bom? Não deixa de fazer, porque você não tem essa cola aqui. Agora, para decoração, que são aqueles dois lacinhos que eu coloquei aqui, eu vou usar a minha maquininha de laço fácil, tá bom? Quem faz essa máquina aqui é o meu pai, ele vende, tem muita aluna minha que já comprou, muita seguidora minha que já comprou. Quem quiser essa maquininha de laço fácil aqui, é só me chamar no direct ou aqui em qualquer lugar, tá bom? Que eu passo o contato para vocês e os laços ficam perfeitos. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Eu tô utilizando aqui a fita de cetim, duas fitas de cetim. Essa daqui é a cor 11, azul, e a rosa é a cor 3, tá bom? É da Najar, as duas são da Najar. Então, eu vou pegar um pedacinho aqui de 25 centímetros. E eu tô colocando aqui na menor distância, tá bom? Aqui a gente pode fazer laço de várias medidas. É só trocar aqui, ó, fazer laço grande, fazer um laço menor, médio, tá bom? Aqui eu tô usando a menor medida, que é pra fazer o laço bem pequenininho e bem delicado. E olha só como que eu vou fazer. Eu vou passar o laço aqui por trás, vou dobrar ele.
a parte esquerda por cima, depois por baixo e por cima de novo. E aqui atrás eu vou dar um nozinho. E o nosso laço está totalmente pronto. Por incrível que pareça. Pronto e perfeito. Tá? Agora, eu só vou cortar aqui, ó. Eu vou dobrar e vou fazer um cortezinho aqui. Vou dobrar e fazer um corte aqui. Aqui no meio do lacinho, eu vou colocar uma meia pérola, essas meias pérolas que a gente compra de cartela. E eu vou colocar, eu já vou cortar duas aqui, porque eu vou usar nos dois laços. É só pra dar um detalhe, tá bom? É opcional também, você pode colocar se você quiser. E o lacinho fica assim. E aqui eu vou colar. Com a mesma cola pano, eu vou colar o meu lacinho aqui. E vai ficar muito lindo. E aqui você precisa colar, ajustar certinho no local que você quer e segurar e esperar secar, tá bom? Porque a cola pano, ela cola a fita no papel, mas você precisa ter um pouquinho de paciência para ela secar direitinho. Eu vou aguardar ela secar aqui e aí eu venho fazer o azul para vocês verem. Agora eu vou fazer o lacinho azul. Eu vou cortar aqui um pedaço e vou fazer o lacinho. Passa a fita por trás, dobra ela aqui. A mão direita passa pro lado esquerdo por cima, depois por baixo e por cima de novo. E é só amarrar. E ele tá prontinho. Aqui nessas beiradinhas, você passa o isqueiro, tá bom? Meu isqueiro não tá aqui, mas você passa o isqueiro pra ele ficar certinho. E as nossas caixinhas lindas estão prontas. Olha que coisa mais linda. Perfeita, tá bom? Corte perfeito, montagem perfeita, laço perfeito, tudo sem máquina de corte, só com computador, impressora, tesoura e papel. É só isso que vocês precisam para fazer essa lindeza. Eu tenho certeza que vai vender tanto que vocês vão se surpreender a hora que vocês anunciarem. Eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha entendido, que você tenha conseguido aprender. E se você tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, coloca aqui nos comentários no blog que eu vou responder todo mundo. Coloca lá pra mim o que você achou dessa aula, o que você achou dessas caixinhas, o que você achou dessa arte. E eu vou responder todos vocês com muito carinho. Então agora eu vou finalizar resumindo tudo o que eu te ensinei nessa super aula gratuita. Hoje você aprendeu que você precisa sair do mundo da impossibilidade e vir para o mundo das possibilidades. Você precisa acreditar que todas as coisas boas também podem acontecer com você. E não se esqueça que se as coisas não estão dando certo para você, então você precisa fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo agora. Eu te ensinei também que você não deve ficar focada somente em festinhas de aniversário. Existe uma área enorme que pode ser explorada e alcançada
com o nosso trabalho de papelaria personalizada. Eu falei também que você deve iniciar pensando grande, não acha que o seu trabalho vai ser só para complementar a renda da sua família. Pense grande, pense sempre como uma grande empreendedora, como uma grande empresária que vai fazer da sua empresa uma empresa de sucesso. E que para isso acontecer, você precisa investir primeiro não em máquinas e acessórios. Você precisa investir em você, no seu conhecimento. E além de tudo que eu te ensinei, hoje eu ainda te mostrei como criar e montar o nosso primeiro produto e na próxima aula eu vou falar para vocês o que foi que eu fiz para lotar a minha agenda e eu também vou ensinar o nosso segundo produto do kit. Enquanto isso, deixa aqui nos comentários o que você achou e o que você aprendeu com essa aula. Escreve aqui também se você gostou do que você viu hoje aqui e se você tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui também que eu vou ler cada comentário, vou fazer o possível para responder todo mundo. E se você quiser saber mais e conhecer mais do meu dia a dia, aproveita e me segue também nas redes sociais. É Pri Lima Personalizados em todas elas. A nossa próxima aula será amanhã aqui e eu espero você para a gente continuar essa semana incrível. Muito obrigada, um beijo e até lá!